No começo do ano, eu fui num debate falar sobre a Copa do Mundo na Assembleia Legislativa e falaram lá que vão investir, o Banco NBS vai emprestar 12 bilhões de reais para fazer as arenas, né? Então, se fosse para moradia, esse dinheiro, eu acho que ia resolver o problema, né? Eu queria fazer uma pergunta assim, eu não sei se você tem informação em relação ao grande número de incêndios que tem ocorrido nas favelas, né? Se isso tem sido realmente acidental ou se tem sido criminal, no sentido de atender a interesse da prefeitura, do poder público e tal. Essa é uma coisa. A outra pergunta assim, você não acha que a questão da moradia está ligada com a questão da reforma agrária ou mesmo a reforma urbana, que precisava mexer muitas coisas no sentido de tentar equacionar esse problema? Eu acho que o dinheiro assim que se vai para a Copa e viesse para investir no social, lógico que é essencial, né? Porque às vezes não tem dinheiro para o social, de repente a Copa vira utilidade pública, pode mudar a lei de licitação, pode mudar um monte de coisa. Então acho que a discussão aí da Copa, a gente vê que se tem dinheiro para fazer a Copa, tinha que ter mais dinheiro para o social, né? Então, acho que é só afirmando o que o senhor já falou aí. Essa questão dos incêndios, é lógico, eu não quero ser leviano ficar falando que do incêndio que tem uma intenção. Mas a gente, olhando como cidadão, a gente não pode ser ingênuo. Por que incendia exatamente alguns lugares que têm pressão da especulação imobiliária para ser despejada? E aí as famílias são tiradas e não podem voltar para o local. Então, acho que assim... Aí, como qualquer cidadão, a gente logo fica desconfiado, né? Não posso dizer isso, mas tenha coincidido muitas vezes alguns incêndios em lugar que estava tendo pressão para ser despejada essa família ou que as pessoas saíssem dali por algum interesse, né? Então, a gente sabe que, com certeza, perpassa algumas outras coisas além. E é lógico que a gente sabe também que mesmo as favelas, muita situação, tem muito risco, né? Isso é real. Agora, por que acontece algumas coisas, eu acho que a gente tem que estar atento mesmo. Não podemos ser categóricos, porque é uma coisa muito mais complexa e a gente sabe. Mas, agora, algumas coincidências nos fazem refletir e pensar. A gente percebe, mas exatamente ali que tinha uma pressão, que a especulação imobiliária estava pressionando, a prefeitura retira, não deixa retornar lá, tudo isso. Mas aí eu acho que dá para pensar bem. Alguma intenção por trás eu teve. Né? Pessoal, nós estamos nos aproximando aqui das 9 horas, né? Das 21 horas. E não sei se alguém tem mais alguma questão, né? Você não acha que o poder público está tentando fazer alguma coisa? Então não vou falar mais nada. Eu não estou dizendo que a política pública está resolvendo, eu estou dizendo que tem uma política de mercado que ela tem provocado uma transformação no espaço urbano. Assim, eu vi em algumas prefeituras do interior da Grande São Paulo que a política do PAC, eu não estou defendendo o PAC, nem o Minha Casa Minha Vida, eu acho que são programas muito ruins. Mas eu acho que essa política, elas promoveram uma transformação na sociedade que, enfim, uma transformação de uma sociedade que está se tornando mais capitalista, né? Eu não estou defendendo isso de jeito nenhum, pelo amor de Deus. E nem acho que o governo tem uma intenção positiva, bondosa de melhorar a vida das pessoas. Eu acho que, enfim, é um governo que tem algumas coisas boas, muitas coisas terríveis também. E eu não tô falando, a política pública é um ganho, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Eu acho que é importante, você terminou na hora que você falou, que acho que a grande discussão é a gente poder discutir a questão de uma reforma urbana, né, no sentido assim, e que não pode estar desarticulado da questão rural. Acho que hoje não tem retorno dos 84% que estão na cidade. Mas se a gente não pensar primeiro na questão rural, da questão da terra rural, e para assentar as pessoas, o processo urbano continua. Agora, por outro lado, a cidade estando instalada, a gente tem que pensar o que é uma cidade sustentável, ter uma reforma urbana. E é possível. Tá?
tantos outros lugares. Eu acredito e tenho certeza que é possível, né? Agora, outra coisa também importante, que não é o tema daqui, mas eu acho que na medida que tem mobilização social, os movimentos, tanto de moradia, os outros movimentos sociais, isso que é capaz de fazer os processos de mudança, né? Porque se a sociedade não estiver articulada, nós não vamos mudar. E todos os avanços, olha, toda a política habitacional que a gente tem, não digo no caso do Minha Casa Minha Vida, foi a partir dos movimentos de moradia que acabaram provocando, ou municipal, ou federal. Mesmo grande questão que está absorvida, por exemplo, subsídio na Minha Casa Minha Vida. É uma discussão antiga que os governantes vão absorvendo, mas isso é luta do movimento de moradia também, né? Nós estamos encerrando, mas eu gostaria de levantar ou melhor, fazer uma pergunta. Nós temos no Brasil, acho que aproximadamente 5 mil municípios, não é isso? Um pouco mais, né? 5 mil municípios. E claro, com diferentes problemas, diferentes dimensões do ponto de vista populacional, também territorial e área de ocupação. Agora, a pergunta é a seguinte, não sei se você teria informação a respeito. Não é possível que tenha dado alguma coisa certa em alguma experiência, né? Que olha, esse é um caminho, essa é uma possibilidade, é um indicativo de que a intervenção no espaço urbano tenha garantido minimamente qualidade para a população, não é? Ou atendendo aí uma parte considerável da população. Porque veja, nós vivemos a meu ver, uma verdadeira tragédia, né, no que diz respeito à ocupação do espaço urbano, não é? Se nós olharmos para a questão do transporte, olha a nossa região aqui, né, em que pese a ser uma região onde a ocupação é relativamente antiga, né? O Jardim Miriam iniciou nos anos 50, né? Toda essa região ela já tem um certo tempo, porém a questão do transporte, o atendimento naquilo que é mais básico é uma precariedade total, não é isso? A questão atendimento à área de saúde, creche, a moradia, a moradia precária também. Eu sei que mas não sei, claro, não é, mas se nós olharmos as nossas condições aqui, não é possível que não tenha no Brasil nada que, olha, esse tá indo tá indo, ó, tem alguma informação a respeito disso, professor? Olha, eu vejo assim, nós temos realidades assim, diferentes. Você cata metrópoles, grandes metrópoles em São Paulo, tem toda a especificidade. E tem cidades que também têm uma estrutura mais adequada. Agora, o que nós temos que discutir é que nós estamos numa sociedade em disputa aí. Disputa de interesse, disputa do valor da terra. Tem cidades que o valor da terra está mais estabilizado, não sei o quê, talvez tenham uma situação estável. Ou até porque as pessoas saíram e vieram para as grandes metrópoles. Tem cidades que não tem problema de moradia. Então, você vê assim, não tem. Mas por quê? Porque tinha uma situação de precariedade, de pobreza, as pessoas vieram para as grandes cidades. Então, o problema muitas vezes transfere. Então, grande concentração dos problemas está nas grandes cidades, porque as pessoas saíram, deixaram lá as cidades mais estruturadas, e está nas grandes cidades. Se a gente catar só as maiores metrópoles, só as 10, já dá mais de 50 milhões de pessoas aí morando nesses grandes aglomerados. Então, acho que assim, não dá para a gente analisar separada, como também você falar, a cidade de São Caetano. São Caetano não tem favela, tem maiores índices, só que é um pedaço dentro do todo, né? Então, estou dizendo, você catar mesmo bairros em São Paulo, quantos bairros bonitos tem? Mas é que, qual é o preço de construir, ter isso? O preço, muitas vezes, é a periferia, né? Para você assegurar alguns lugares. Então, acho que eu só consigo entender, olhar essa análise, quando a gente olha na dinâmica global do país, da sociedade ou da cidade, né? Então, nós temos cidades, você catar São Caetano é um exemplo de cidade com maiores indicadores do Brasil, é a cidade, e mesmo algumas cidades no estado são. Só que não dá para discutir uma ilha separada, né? Então, acho que assim, a grande questão é que nós estamos numa sociedade em disputa. Acho que dentro da disputa de concepção de cidade também,
Acho que a questão do que é sustentável, das mudanças necessárias, acho que em todos os aspectos. E também a questão econômica, porque você vê, as famílias que conseguiram melhorar economicamente, consequentemente as condições de vida dela também melhoram, né? Então acho que a briga é estrutural, né? E que a gente tem que estar fazendo.